Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós vamos conversar sobre um sentimento que eu diria ser generalizado, não é? Em alguma fase da sua vida, em algum momento, você deverá sentir o quê? A solidão. E, na verdade, não tem uma idade, né, definida ou pré-definida para sentir a solidão. Esse sentimento que pode lhe trazer pensamentos positivos. Por que pensamentos positivos? A solidão pode trazer reflexões profundas, não é? Reflexões estas que o espírito necessita. E necessita por quê? Ele necessita para situar-se no local, não é? No planeta onde ele vive, quais são as suas estratégias para viver nesse planeta, o que é que ele realmente está fazendo aqui e como ele consegue adaptar-se não só a viver, não é, no planeta, mas também a viver com a humanidade que vive no mesmo local. Essas reflexões positivas, elas vão ainda muito mais longe, não é? Existem solitários que gostam de uma vida não de eremita, né? Aquela vida que você se coloca dentro de uma caverna e acha que está tudo bem, isolar-se do mundo, isolar-se da sociedade, né? De tudo aquilo que é social. Esse não é o pensamento que nós estamos conversando aqui. Nós estamos falando de um momento de reflexão onde o ser necessita estar só, conversando consigo mesmo, entendendo-se, não é? Que não seja apenas no momento em que ele coloca a cabeça no travesseiro todos os dias. Porque quando você vai dormir e coloca ali no travesseiro, como dissemos, não é? Recosta a sua cabeça para o descanso merecido. Então, essa situação muitas vezes traz estas reflexões, traz esses pensamentos que você quer afastar imediatamente, não é, de você. E resultado disto, em algumas situações você não consegue dormir, não é? Você acorda com aquele sentimento de que alguma coisa não está bem. Então tome sempre para sair vencedor nessa estratégia positiva à qual nós estamos nos referindo. Tome então um tempo e passeie, ande sozinho, não é? Pense na sua vida, nas coisas que acontecem com você. Por quê? Porque desta maneira você estará sempre situado dentro dos seus objetivos, dos seus propósitos. Isto não quer dizer que nós devemos afastar as pessoas para ficarmos sós para refletir. Não. A reflexão pode se dar a qualquer momento e também não há necessidade de você ficar horas refletindo. São reflexões pontuais que vão marcando a nossa vida, o nosso dia a dia. Temos também os pensamentos, não é, negativos em relação a esta conversa. Quais são esses pensamentos negativos? São aqueles pensamentos vibracionais que, com a solidão, eles trazem uma série de problemas insolúveis para o espírito em determinado momento. Por quê? Porque nós temos os nossos atavios, os nossos caminhos, não é? Que são complexos e também situações que trazemos de outras encarnações e que o espírito pode rememorar e não saber nem de onde vem aquele sentimento que está ali perturbando, que está ali complicando. O que será que é isto que eu estou sentindo? Muitas pessoas se preocupam demais com isto, né? E acabam então entrando, como eu disse, numa vibração negativa que vão afetar a individualidade, que vão necessitar de um cuidado, não é? Porque se você não tomar atitudes positivas,
existem sempre aqueles irmãos que se aproximam da sua tristeza até para sugarem essa tristeza, porque gostam de viver este momento de tristeza e solidão. E quando a solidão acontece? Quando é que ela nos visita? Em que momento a solidão pode nos visitar este sentimento? Como dissemos acima, não existe uma idade definida, não é? Porque o espírito, ele é muito antigo. Se nós formos nos basear na idade do espírito, a solidão pode acontecer inclusive na infância, na juventude. Não existe uma idade definida para que ela se manifeste. Ela pode vir a qualquer momento, como dissemos, e nesta sociedade competitiva a qual nós pertencemos, não é? Ela se manifesta muitas vezes porque o indivíduo ele procura competir juntamente com todas as pessoas que estão nesta correria, e o espírito muitas vezes não está preparado para isso. Ele não é um espírito preparado para a correria, para competições, para situações de descobertas, não é? Para ideias que de repente saltem à vista dos outros. E com esta situação, a criatura pode sentir-se o quê? Ela pode ter um sentimento de exclusão social, não é? Eu estou vivendo num ambiente que não é meu. Todo mundo pensa de um jeito e eu estou pensando de outra maneira. E aí, nessa situação, começar a entender que aquilo é um problema, que aquilo é uma situação ruim, não é? Que é uma situação negativista, e se entregar então, como nós dissemos aí, a uma ansiedade desnecessária, porque os espíritos, eles têm idades diferentes evolutivas. Se você está aqui no nosso planeta, você não precisa ser igual ao seu vizinho, você não precisa ser igual ao seu colega de trabalho, você não precisa ter as mesmas coisas que ele tem, não precisa ter os mesmos anseios, os mesmos objetivos. Tenha os seus. Procure aquilo que você gosta, seja lá o que for, não é? Mas procure aquilo que você gosta dentro do quê? Do seu entendimento. Não se aventure a ter aquilo que você não pode. Por quê? Porque realmente é isso que vai complicar a sua vida no dia a dia. Joana de Ângeles nos diz, muito sabiamente, que qualquer fase da vida é necessário ter um ideal. Em qualquer fase da vida é necessário ter um ideal. E isto nos mostra, essa observância nos mostra que quando nós, nesta situação da solidão, sentirmos que se aproxima ali um sentimento de tristeza e tudo mais, faça para você mesmo uma pergunta, não é? Ou a reflexão de que qual é o meu ideal no momento? O que é que eu realmente estou querendo? Eu preciso mudar algo que eu necessito melhorar em mim? Ou eu preciso buscar um novo objetivo? Este objetivo que eu tinha envelheceu, porque os objetivos envelhecem, não é? Principalmente aqueles em que a expectativa era muito grande e você não alcançou. Eles envelhecem. Então há necessidade dessa renovação. O espírito necessita ter ideias, ele necessita renovar a sua bagagem para continuar, como disse a nossa Joana de Ângeles, a ter um ideal. E esse ideal ele deve ser procurado sempre, em qualquer idade. Sem ideal, o homem ele petrifica-se, ele vira uma pedra, ele deixa de ter os sentimentos mais caros a ele, não é? O silêncio que nós sentimos desta maneira é um isolamento espontâneo. Então, desta maneira que nós estamos conversando sobre as reflexões. Esse isolamento instantâneo são saudáveis para o espírito, são necessários para o espírito, né? Por quê? Porque permitem essa reflexão, estudo, autoaprimoramento e revisão de conceitos que nós acabamos de conversar agora. Busque novos objetivos.
Se você está sem o ideal, é momento de você se mexer, procurar lá uma nova situação melhor, né? Por quê? Se você não fizer isto, você vai aumentar o quê? As suas neuroses e ansiedades. Você vai começar a olhar o mundo do lado de fora daquilo que o mundo vive. Você vai excluir-se, você vai procurar um outro cenário que não é este cenário que nós estamos falando aqui, positivo, com ideal, com objetivo, com evolução, com inclusão social, porque ninguém pode viver sozinho, não é? Então, desta maneira, se você não fizer isso, você vai aumentar o quê? As suas neuroses. Você vai começar a prejudicar os seus pensamentos mais caros e aqueles que estão em volta de você vão sentir isso também. E, obviamente, aumentando as suas ansiedades, todo o seu sistema nervoso central vai prejudicar, não é? A sua vida, o seu dia a dia, e você não vai conseguir, se você entrar nessa situação, você poderá não conseguir sair dela em algum momento. Observa o espírito Hamed, muito interessante, um fato extremamente interessante para nós. Ele diz o seguinte: sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências da alma. Nos distanciamos do que realmente somos, criamos um autodesprezo, passando a partir daí desenvolver um sentimento de solidão, mesmo rodeados das pessoas mais importantes e queridas da nossa vida. Então, quando você despreza essa inerente vocação da sua alma, né? Essas tendências que a alma tem, e cria esse desprezo, o qual Hamed nos observa, esse autodesprezo, ele é extremamente negativo. Ele é extremamente negativo. Você vai começar a sentir-se excluído, como nós dissemos, e a exclusão, ela vai lhe afastar daquilo que você necessita fazer, da sua evolução. Nós precisamos fazer sempre a valorização da nossa vida, entender o contexto da vida. Por que que nós estamos aqui? Essa pergunta, ela deve ser diária. Você acorda e pergunta-se: por que é que eu estou no mundo? E você vai obter a resposta: para evoluir. Você necessita trabalhar as suas qualidades e precisa trabalhar também aquilo que está atrapalhando a você. Por isso que você está vivendo neste momento aqui no nosso planeta. Nós precisamos também nos conectar com pensamentos produtivos. Pensamentos produtivos é ao contrário de pensamento improdutivo, não é? E o pensamento produtivo, ele é sempre positivo. E o improdutivo são aqueles pensamentos negativos que atraem esta vibração negativista, não é? Da vida, o olhar negativo para a vida. A vida é muito longa, a vida é muito complicada, eu não quero mais viver aqui. E aí você vai entrando num túnel que muitas vezes você não consegue se virar para sair dele. Então, é importante, sempre que nós observarmos dentro do contexto da solidão pensamentos que possam trazer tudo isso que nós estamos falando, inclusive neuroses e ansiedades, você para, pensa, reflete, volta, porque retroceder é extremamente importante quando nós estamos caminhando de uma maneira errada. Então nós precisamos retroceder para não permitir um sentimento de exclusão aqui nesta nossa encarnação. Tenhamos sempre fé em Jesus, tenhamos sempre fé em Deus. Vamos recorrer ao Evangelho nas dificuldades, nesses momentos de solidão, porque esses momentos também vão passar. Esses momentos, a própria espiritualidade nos diz que eles são necessários para o espírito. Não é? Este silêncio da alma, ele é necessário para o espírito, para ele poder se entender, para ele poder
saber que ele existe por um motivo, ele existe por uma razão. E é esta razão que nós temos que ter na nossa mente espiritual para irmos sempre em frente, buscando as nossas alegrias, afastando essa solidão desnecessária, mas trazendo aqueles momentos de solidão necessários para a reflexão que nos faz bem. Esse momento que nós tínhamos então para conversar sobre a solidão na visão espírita, e esperamos que todos tenham aproveitado de uma maneira muito intensa esta conversa que nós tivemos aqui. Muito obrigado a todos.